quando a gente chegou aqui, a gente bateu um papo meio que flow, né? Sim. A gente tem a mesma idade, que é bacana, então a gente Sim. já tá entrando num clima de... Estamos no conectando, né? Eu me conectei muito a você, Eu né? também. Não foi agora na gravação. Você chegou aqui, a gente bateu um papo, e aí eu falei sobre o cenário, sobre o estúdio e tudo mais, e aí você se identificou porque é da nossa época, a nossa Total, geração. né? Tudo aqui da mesma época. Sim, e a gente falava assim, pô, Smurfs, né? Tem um bonequinho do Smurf atrás de você. A gente acordava, assistia o Smurfs, e aí eu estudava às vezes à tarde, né? Tinha época, tem ano que era no período da tarde, ano que não era no período da manhã. Então, quando eu era no período da tarde, aí você falava assim, pô, você tomou o café da manhã na cama, ou no sofá, assistindo Smurfs, que era 8 horas, o Smurf acabava acho que 8h30, né? Alguma coisa assim. Uhum. E aí depois a gente ia brincar. Então ia fazer várias atividades, né? Brincava na rua, peão, jogava bola, empinava pipa, brincava no quintal de casa, brincava com os primos. Vai inventar alguma coisa. Vai né? inventar alguma coisa. E aí essa geração de hoje, qual a leitura que você tem? Então, hoje é bem complexo, né? Essa é uma pergunta que é bem ampla e bem difícil, assim. Hoje a gente tem né, uma questão de conteúdo vasto e infinito, se quiser, né? A criança não sai da tela, se você deixar, ela tem conteúdo sem parar. Os jovens lidam um pouco com eles mesmos, então é uma característica que é essencial que a gente tinha, né? Ter espaço, ter liberdade, ter mais autonomia, desenvolvimento de autonomia, o brincar, né? Desenvolver através da imaginação, o pensamento mágico da brincadeira e tal. Isso Sim. desenvolve um raciocínio de entendimento, assim, do que você está vivenciando, da realidade e tal. E é uma característica que eu considero, assim, observando, a gente, quando trata a infância, a gente tem que avaliar o neurodesenvolvimento, né? Então, ir acompanhando como é que vai se dando o desenvolvimento conforme o passar do tempo, né? Dos anos. E, por acaso, né? Eu comecei a desenvolver um setor de internação lá. Foi em 2012, que por acaso é o ano que os estudos mostram que foi quando iniciaram as vendas aumentadas de smartphones, né? Então, é a partir dali que os estudos mostram, 2012 em diante, né, o declínio da consequência que isso está trazendo, né? O acesso às telas, O né? acesso às telas para todo mundo, né? E os jovens, inclusive. Então, os estudos mostram, né, um declínio grande no sentido de aprendizado cognitivo, de estrutura emocional, e que depois da pandemia, então, teve uma piora significativa e depois da pandemia piorou 3 vezes. Né? Isso são estudos no mundo inteiro que demonstram isso, né? Então, o que eu observo é que é um desenvolvimento, a gente chama de desenvolvimento de habilidades adaptativas. São habilidades como comunicação, interação social, capacidade de entender e interpretar as minhas emoções e a como lidar com isso, né? Como eu lidar com as pessoas. Então, entender uma expressão facial que você faz ou o modo com que você fala comigo. Ou para isso eu preciso interagir, eu preciso treinar, que é algo que a gente fazia muito antigamente. E tá acontecendo isso? Praticamente... Não, né? O tempo de contato, o que acontece quando eu tô na tela? Eu tô desviando o meu foco o tempo todo para alguma coisa. Sim. Eu não tô lidando comigo mesmo, eu não tô prestando atenção em mim mesmo, no que eu tô sentindo. E, além de que é um conteúdo que, em grande parte, vem recorrentemente sem eu ter nem a condição de pensar sobre. Tipo, será que isso é do meu interesse? Então eu vou pesquisar aquilo. Não, é o conteúdo vindo. Né? Só guepando ali a telinha pra cima, principalmente nas crianças. Prazer de curto prazo, né? De ganho. Dopamina ali, dopamina imediata, né? Gera uma dependência. E sem esforço físico nenhum. É dependência química. Hoje já se compara a dependência, porque essa dependência foi vindo numa crescente com esse passar dos anos, né? Isso... Eu tenho visto até a intensidade que isso representa, as síndromes de abstinência disso que a gente pega no hospital muitas vezes. Então, é um adoecimento mental isso, que você enxerga nas crianças e nos adolescentes. Eu considero pior, porque se a gente pensar, adoecimento sugere que você tem uma estrutura e perca essa estrutura. As crianças não estão nem desenvolvendo ela.
Entende como é grave? É muito grave. Então, eu não estou aprendendo isolamento social crônico. Hoje, as crianças não têm autonomia, elas estão enfurnadas em casa, né? Os pais têm que criar situações para a criança brincar com alguém. Então, tem que combinar com o pai do amigo lá para ficarem juntos, para ter um momento de interação. Ou a interação só está se dando através do WhatsApp, por exemplo, né? Alguma comunicação que tenham. Então não tem o contato sensorial, né? Aqui a gente está interagindo, tá, né, se falando, eu percebo, né, a intensidade do que você está me mostrando. Né? Isso. Tipo, tô chocado. E agora? Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 3, uma de 6, né? E agora? A questão sensorial, né, que está muito ligada, o que a gente fala que é a ansiedade normal, não é um transtorno ansioso. Tá. Ela é um dos mecanismos, um dos recursos cognitivos que a gente tem de defesa, de proteção. Então, é um mecanismo instintivo de eu me defender, me proteger, eu fugir, né? De eu reagir a situações. E isso de forma muito menor, digamos, né? Na interação no dia a dia, é o que eu vou treinando para aprender a entender. Será que né, no dia a dia eu tô fazendo algo contigo? Será que tu tá com mal intencionado? Será que você Leituras de linguagens, né? Exato. Tipo leitura. Um PNL ali, né? Exatamente. Não entrando nesse assunto, mas assim, deixa eu estudar o cidadão. Então, são coisas que você vai aprendendo com o passar do tempo. Tá. Você vai se frustrar, vai ter situações, só que você vai aprender vivenciando. Então, ninguém nasce sabendo tudo, né? Ninguém tem uma estrutura pronta. Isso é desenvolvido. E essa é a função essencial dos pais, de entenderem tudo isso que a gente está falando, né? Que eles são os responsáveis por nortearem esse desenvolvimento, né? É o pai e a mãe que permite ou não que algo aconteça com o filho. E a gente tem que pensar que é um cérebro que está em desenvolvimento. Então, é um jovem que não tem capacidade própria, já tem uma dificuldade de entender e interpretar o que sente, porque é algo que está sendo desenvolvido. Isso é normal do desenvolvimento neurológico, né? De maturidade mesmo, né? E a questão de determinadas decisões, determinadas questões da rotina são colocadas ou combinadas ou cobradas pelo adulto. E isso serve para adolescente, por exemplo. Sim. Né? Então, questões básicas, vamos pensar um outro exemplo da nossa época que a gente estava falando antes. Pensa refeições, né? Café da manhã. Tem um horário. Se você não comer, você escolhe o que você quer comer. Sim. Né? Hoje, o que você quer comer? Não quer? Então come depois. Então escolhe. Né? Os pais estão... flexibilizando, né? Eu considero que é muito mais complexo. Eu não estou aqui num sentido crítico. Sim. É muito mais complexo a situação atual, né? Demanda muito mais dos pais, porque antigamente tinha uma situação rígida, estabelecida, um certo distanciamento e é aquilo. E aí não tinha muita interação, né? Hoje já tem uma interação e a maior... criança tem voz, a criança... Contato com maior conteúdo, Sim, né? Tem senso crítico maior. E aí exige dos pais mais conhecimento. Sim. Mais percepção do que está acontecendo. E de não permitir, né? De também uma capacidade de dialogar, de não... Né? E em alguns pontos pontuar que é aquilo porque... Quem cuida está, né, o adulto sabe as consequências de longo prazo e na infância e adolescência eles, pela imaturidade cerebral, não tem como mensurar consequências de longo prazo, né? Então, questões que a gente vê muitas vezes, que eu falo que são os pais teóricos excelentes, né? Que fala, filho, você não pode usar a tela, tá usando demais, mas não faz nada. Filho, né, mas um adolescente, com esse tamanho aí, tem que saber... Né? Que tá usando tela demais e você não cobra, né? Não cobra assim, o filho não vai fazer, porque é difícil para ele também mensurar, né? E se ele não tá tendo outra possibilidade de troca, tanto de interações positivas de qualidade que precisam ir sendo desenvolvidas com os pais, né? Eu sempre falo, qualquer filho troca na hora um tempo de qualidade com o pai. Se tu chegar lá para interagir com as tuas filhas, elas largam na hora, qualquer tela. Né? Então,
O pai tem que estar atento a isso, né? E ceder o tempo dele, né? Ele tem um filho, tem uma responsabilidade, ele tem que ter aquele tempo pro filho, custe o que custar. Mas também não necessariamente com uma grande autocobrança, porque, né, pensa nesse exemplo do desenho de manhã que você comentou inicialmente, a gente também ficava muito tempo ocioso. A ociosidade é essencial também, porque eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo, a me entender, lidar com a minha angústia, com os meus sofrimentos, com os meus sentimentos, Tô com a entediado, frustração. tem que saber ficar entediado ali no momento. Tem que saber. Hoje eu falo, brincando no consultório, que se eu pegar um jovem, tira o celular, deixar... Eu tenho uma poltrona que fica na minha frente, assim, mais no fundo do consultório. Se eu te deixar 10 minutos sentado ali sem o celular na mão, é uma sessão de tortura. Que fica inquieto, não sabe lidar, sabe? Então tá o tempo todo nutrindo a cabeça e aí pensamento acelerado. O isolamento social crônico, né? Faz aumento do nível de cortisol, a ansiedade lá em cima, a impulsividade, e aí déficit atencional enorme, porque pensamento agitado, eu vou ficar mais desatento, mais desfocado. Aí se eu não tenho uma rotina estabelecida, se o paciente, né? Eu considero que acaba se tornando um paciente, porque vai dar problema, né?